Bom, pessoal, estamos aqui hoje no Justiça de Salto Alto com a atriz Cristiane Machado, ela que é jornalista, ativista e sobrevivente. Falo isso com muito orgulho, porque sempre nos falamos assim na rede social e eu vejo o que ela publica, e isso é o que mais nos chama a atenção, porque ela tem a coragem de não só denunciar, condenar o seu agressor e ajudar outras mulheres. Obrigada, Cris. Obrigada por ter aceitado. Ficamos assim emocionadas e porque você de pronto faz questão de dizer isso, gente, é a missão dela, porque além dela ser corajosa, de imediato, sem de repente até conhecer o movimento direito, ela já se prontificou a falar do assunto. Então isso não realmente não tem preço e é o que te diferencia com certeza, tá? Obrigada mesmo. Muito obrigada, eu fico muito honrada pelo convite e eu já acompanhava você no Instagram e a gente sempre, as informações são muito importantes, a rede Sim, social eu acho que a gente tem sim, que utilizar ela para informar, né? E você sim. faz um trabalho muito legal e muitas coisas eu me identifiquei nesse processo pessoalmente, como eu também identifiquei o que outras mulheres viveram, né? Porque quando você começa a contar a sua história, você vê que algumas coisas são muito parecidas e que todas vivem algumas nuances muito parecidas, né? É, Então, assim, e é importante falar, né? Nós sim. precisamos falar. Não, e você falou algo interessante. O perfil dos agressores, ele meio que se repete, né? Eles têm umas atitudes parecidas, inclusive a de estar acima de qualquer suspeita diante da sociedade. Que as pessoas têm aquela mania de achar lá de antigamente que o agressor era só aquele, que bebia, chegava e dava uma surra na mulher. E as pessoas confundem muito isso ainda. É um trabalho que nós temos, né? Eu queria que você falasse, claro que você já deu N entrevistas e mais uma vez eu te agradeço também por isso, por estar à disposição do nosso movimento, mas eu queria que você falasse assim, quando que houve o despertar? Porque o nosso lema é do despertar à superação. E nós sabemos a dificuldade da vítima ter esse clique, né? Que parece um clique mesmo, que depois que vira essa chavinha que você acorda. Quando que você teve, Cris? Posso Foi chamar de muito Cris, né? claro, à vontade. Ah, É muito difícil a gente ter esse clique, porque eu acho que a mulher, nós acabamos tendo a tendência, fomos criadas a esperar o príncipe encantado, sim, o grande amor da vida, enfim, cada mulher categoriza de uma forma, mas eu acho sim, que os homens acabam sendo um pouco mais pragmáticos até pela, pelo estilo, né? uhum, Não somos iguais, homens e mulheres não têm que ser iguais justamente por isso, e essa é a beleza também, né? sim, Mas nós temos essa coisa de idealizar e de repente achar, não, aconteceu isso aqui, mas não vai acontecer de novo não, porque ele é tão incrível aqui, ele é tão legal nisso aqui, ele tem tantas características, não? E aí você acaba começando a fazer um processo de sabotagem, de negação da própria violência. A primeira coisa que acontece é você negar que você está vivendo a violência. sim, Primeiro, porque você não quer acreditar que isso está acontecendo na sua própria vida, né? sim. Então, acho que esse é o primeiro impacto. E segundo, está acontecendo com a pessoa que você decidiu caminhar junto, que é um amor. Você não denuncia um assaltante ou uma pessoa que, sei lá, roubou seu celular. Você está denunciando, e Sim. isso é o mais importante, a pessoa que você decidiu ser o seu companheiro para o resto da vida. Então, eu acho que isso é muito doloroso, muito difícil. E eu estava com 4 meses de casada quando aconteceu a primeira Nossa. violência. Nós casamos primeiro no civil e eu sofri a primeira violência. Eu venho de uma família que eu sou filha única e eu nunca tinha escutado nada assim perto de mim, né? O Aham. amiga de uma amiga sobre Sim, violência, a gente escuta, mas não era uma coisa que fazia parte do meu universo, né? Tão sim, profundamente sim. quanto faz hoje, né? Então, a primeira coisa que você quer é negar, né? Não, isso não está acontecendo, mas ele agora está me dizendo que me ama, ele pediu perdão, ele acabou de me bater, me machucar, me espancar e eu quase morrer. Mas não é ele agora está pedindo perdão, se ajoelhando, ou, por exemplo, ameaçando se matar. Como é que ele vai se matar, né? Como é que eu vou permitir que isso aconteça? E você acaba tendo uma culpa, né? Porque o Culpando, agressor culpando, sim. acaba fazendo essa culpa. Eu vou me matar se você não voltar para mim. Então você fala, meu Deus, eu não quero que esse homem morra.
né? Ele vai morrer então porque eu não decidi voltar mais para ele, porque eu não quero viver a violência. Então você fica nesse ciclo. Sim. Então quando eu vivi algumas agressões, eu denunciei 2 vezes. Uma também que eu acho que é muito importante falar é também a gente tem medo, né, do que a gente vai enfrentar. Por exemplo, quando eu denunciei a primeira vez, eu estava ensanguentada, eu estava igual um dálmata, com a minha cachorra numa delegacia, porque ela também sofreu quando a gente vive violência doméstica. Não é só a mulher, mas a família, os Família. animais. Não, assola a família toda. Assola a família Sim. toda. E ele saiu em 20 minutos, aproximadamente em 20 minutos. Depois de eu estar toda ensanguentada, eu ainda nem tinha chegado ao IML, mas quis ir à delegacia primeiro, mas eu estava toda ensanguentada e ele com uma tropa de advogados. E saiu em quase 20 minutos. Então, pagando uma fiança de R$ 1.500, que para o meu agressor, nesse caso, o perfil do meu agressor, R$ 1.500 para ele, Não uma é nada. família sobrevive Não é de nada. R$ 1.500, mas para o meu agressor não é nada, Exato. né? Então você começa a ter um descrédito da punição Sim, e sim. você começa, e mais do que isso, você se sente desprotegida, porque você está lidando, a gente está falando de uma vida, né? Nós estamos Sim. lidando com vidas. Você pode não estar vivo amanhã, você pode não conseguir sair correndo e Para pedir denunciar ajuda. novamente, para pedir ajuda novamente. Sim. Então, eu sofri muito isso. E o fato dos meus pais serem deficientes, o que me deu aquele clique e o estalo, foi quando eu já estava totalmente entregue ao meu Uhum. agressor. E a primeira vez eu perdoei, nós casamos no religioso, com uma promessa de um encontro com Deus. Então, você já vê que tem toda uma manipulação, né? Um É. encontro com Deus, uma renovação de votos, A um fato perfeição, isolado, a a perfeição, a busca perfeição. da perfeição. Sim. E o perfil até do meu agressor, né? Você é um ex-diplomata, de uma família de respeito, enfim. Então, tudo isso acontece. Então, foi quando ele botou uma faca no meu pescoço e ameaçou matar meus pais, que são deficientes, papai é deficiente visual e minha mãe é deficiente física, Meu eu Deus. vi que eu não tinha que lutar só por mim agora, porque eu já estava entregue. Te deu Eu até tinha que lutar por forças ele. também, né? Sim. E foi Sim. isso que me motivou, inclusive, a instalar as câmeras. Porque eu falei assim, se eu não sair viva, pelo menos minha mãe vai ter como comprovar minha morte e vai estar segura. Meu Então, Deus. eu acho que o amor pela minha família foi o amor pelos meus pais que me criaram com muito sacrifício, mas com muito orgulho, sabe? Foi o que me manteve firme, porque eu acho que senão eu não estaria aqui, de repente, contando essa história para você. Sim, e já é uma vencedora que nós temos sempre que repetir. Parece, é repetitivo, ela já falou isso. Não, por quê? Porque muitas se vão, entendeu, Cristiane? A gente vê aqueles casais lindos em redes sociais, aliás, a rede social é um palco para esse tipo de agressão. É, Né? Então você verdade. vê aqueles casais lindos, a mulher ali às vezes sorrindo em lugares maravilhosos, em viagens, e ela não está feliz, ela está ali subjugada né, aquela pessoa. E depois daqui a pouco ela aparece vítima de feminicídio. Assim, outro dia tinha até uma publicação forte nesse sentido, com as fotos, e que todas eram vítimas de feminicídio. Então, as que conseguiram, que tiveram voz, claro, vão ser as inimigas mortais, vão ser as loucas, vão ser, mas graças a Deus, vivas, né? E é isso que a Viva. gente prega. Exatamente. Então, e assim, um detalhe que você mencionou, que você era filha única e já tinha uma fragilidade, inclusive, em relação aos pais. Claro, é uma diferença, né? E Claro. certamente o agressor sabia disso, porque, assim, normalmente eles buscam, eu costumo dizer, mulheres incríveis e que têm alguma fragilidade de circunstância. Se você observar, a grande maioria tem, não quer dizer que todos, mas a grande maioria. Então, primeiro eles se aproximam, são os melhores confidentes, ouvem você, é o príncipe encantado que você idealizou. Você conta coisas, inclusive, da confiança, e depois ele pega ali aquela sua fragilidade para usar contra você. Isso é mais cruel, é o que você falou, né? Você não espera isso de uma pessoa com uma profissão, com renome, com uma família toda ali preparada, toda direitinha, né? Você faz, é como se a vítima tivesse essa capacidade de avaliar isso,
antes. Ela não Sim. entrou numa situação que ela sabia que poderia haver um risco, não. Ela entrou em algo que seria de bom para maravilhoso. E não É, existia outra possibilidade, né? E isso é importante destacar, porque eles usam essa fragilidade para a vítima ser cada vez mais vítima e a vítima não querer sair ou não conseguir sair. O que você também sinalizou, o importante é a culpa. E outro dia eu vi você falando, a culpa nunca é da vítima, é exatamente isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eu acho que é o que tem que ser falado, e para a vítima que se sente culpada, como você bem colocou, a gente ainda fica com pena, né? Você fica, muitas vítimas falam, doutor, eu fico com pena dele. Naquele momento que ele pede perdão, arrependido, entre aspas, né? Nós sabemos, mas para a vítima ali, na fragilidade, ela é quase mãe dele, é uma fragilidade que ela tem pena e, tipo, ele está doente, uma série de justificativas. Eu queria que você falasse sobre quanto tempo foi isso, você falou que denunciou, mas ainda a primeira vez você deu uma chance, né? Que também é importante mencionar isso para você mesma, você deu uma chance para entender, talvez, né? Para a vítima que está em casa e que está na mesma situação. Tipo, avaliar certinho, que você pode não ter a segunda chance, né, Cris? É esse que é o problema. exatamente. Hoje eu digo, né, assim, por experiência própria do que eu passei, né, se deu um tapa, um empurrão, um desrespeito, a relação acaba ali, Sim, porque você pode não estar viva de fato no dia seguinte. E a gente tem que lidar com a violência doméstica como uma urgência. E a mulher, eu acho que ela também tem um pouco essa coisa de que ele vai mudar, é. né? Isso foi um fato isolado. Será que eu falei assim com ele? Porque ele está dizendo que eu falei, então você passa a acreditar. E eu acho interessante uma coisa, porque e isso foi depois que eu denunciei, né? Que foram as câmeras instaladas e tudo. Foram importantes eu ver aquelas imagens, porque você fala o tempo inteiro assim, isso não vai mudar. E mais do que isso, a minha pós-denúncia está sendo muito dolorosa e eu vejo que, assim, cada vez mais claro e mais do que certo que, assim, eu demorei a denunciar. Não por minha culpa, mas por uma esperança de que realmente eu tinha o sonho de que a gente ia consertar, né? A mulher tem essa coisa, não, ele vai mudar, vai ser melhor. E aí, e depois da pós-denúncia, que ele foi preso, que ele ficou 7 meses, que enfrentei o processo judicial, nós dois, porque os homens normalmente se defendem sempre culpando a vítima, denegrindo a vítima, mas nunca se defendendo do crime. Então ali já está errado. Para mim Exato. já é uma grande violência durante o processo judicial, as audiências, porque é sempre desqualificando a vítima e nunca se defendendo de um crime. Exato. Se você está sendo investigado, se você está tá num processo judicial para ser julgado sobre um crime, então você tem que ser julgado sobre esse crime. Agora, o agressor ele tem que desqualificar a mulher. E assim foi no meu processo judicial, no inquérito, no processo judicial e na minha pós-denúncia, que foi muito e está sendo muito dolorosa, tanto que eu tenho uma decisão emblemática que é de violência psicológica, porque meu agressor montou diversas plataformas digitais, se uniu a homens que também foram condenados pela Lei Maria da Penha. Então foi uma grande obsessão. Então todos os dias eu acordava com um xingamento, me desqualificando, ou uma coisa que eu dividi com o meu agressor, ele manipulando e Sim, contando uma outra história, então mexendo inclusive com o meu emocional, né? Então essa medida protetiva, para mim, eu vou te dizer que a violência psicológica eu fiquei em cárcere privado, fui muito machucada fisicamente, mas essa violência na pós-denúncia, ela está sendo extremamente traumática para mim. E essa decisão de uma medida protetiva de violência psicológica foi muito importante para a gente ver que a gente tem que falar, tem que seguir em frente.
Porque sim. talvez se eu recuasse novamente, né? Recuasse da mesma forma E fez a que eu, primeira. que eu perdoei, Uhum. será que eu estaria aqui conversando com você? Eu acho que não. Não, com certeza não. Até porque é importante você dizer essa questão da denúncia e do pós-denúncia, que é uma missão nossa, que é a nossa luta também. Porque a Sim, mulher acha, e a gente tem várias campanhas, graças a Deus, é a nossa única ferramenta, que é buscar a justiça. Nós fazemos apologia a isso sim, a mulher tem que denunciar. Mas nós sabemos que a luta pós-denúncia, ela continua. E a mulher, como você bem colocou, está sempre ali esgotada já emocionalmente, e a arma do agressor é exatamente a que você falou, é desqualificar a vítima porque ele quer dominar, continuar dominando pelo medo. Então, se sim. você, por exemplo, você tem uma vida pública, você é atriz, jornalista, certamente o seu tendão de Aquiles seria uma exposição desfavorável. Né? E Ah, aí foi onde ele trabalhou. Isso para mostrar para as vítimas que ele sempre vai atuar nos seus medos. Primeiro, o medo em relação aos seus pais, que ficou sim. claro, como você bem colocou. Depois, o medo da exposição gratuita e mentirosa. Porque, como ele teve a sua confiança, e é isso que nós falamos da diferença dos crimes da violência doméstica, que não é o assaltante da rua, como você bem colocou, e sim uma pessoa da sua confiança que sabe coisas sobre você, que sabe intimidades e que teve intimidade com você. Então, ele se torna muito mais sério, porque ele atinge o emocional. Sim. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho desse pós-denúncia, como você já colocou, mas nós sabemos da luta nos tribunais, nós não omitimos isso. Nós temos, sim, problemas, pessoas ainda profissionais, assistentes do judiciário e até profissionais realmente do direito que julgam a vítima. Como você disse, quando se pergunta, o senhor agrediu Cristiane, ele não tem que dizer, mas a Cristiane estava fazendo isso, fazendo aquilo, ou ela é isso, aquilo outro, não. Ele teria que se defender. E a nossa luta é muito cruel nesse aspecto. E eu quis que você falasse realmente dessa parte da rede social, e é importante dizer, nós buscamos, eu como advogada busco sempre a medida protetiva, que é essa que eu acredito que você tenha, de proibição de falar o nome, de fazer, ou de forma inequívoca, dar a entender que é você, além das perseguições realmente com robôs, ou perfis fakes e etc. Então, você tem essa medida protetiva, essa Eu tenho. extensão da medida. Eu consegui isso recentemente e até foi muito difícil, porque ninguém nos avisa que quando a gente tem uma medida protetiva, o agressor ele tem que assinar, né? Então, às vezes, muitas vezes o agressor tem ciência, às Sim, vezes até pela própria vítima que ela tem a medida protetiva, mas ele não assina. Então, quando chega lá no processo, por exemplo, de quebra de medida, ele diz: eu não tinha ciência, eu não é. recebi, tem alguma Eu coisa não fui assinada? citado, não fui Eu não fui citado. citado. Então, eu não estava sabendo. Por mais que você tenha prints de conversas dizendo, eu tenho minha medida, no meu caso, por exemplo, eu tenho minha medida Uhum. protetiva, por favor, se afaste. Isso não vale, porque ele Você tem tem que uma formalizar. assinatura. Tem que formalizar. E aí é nessas brechas que eu acho que a gente cada vez mais, a importância da gente denunciar. Continuo falando, Cristiane, você se arrepende de ter denunciado? De forma alguma. Faria isso tudo novamente. Sim, Por quê? Porque a minha voz vai se juntar à sua voz sim, e a outra mulher que passou, que também eu vou conseguir salvar aquela vida daquela mulher, que eu vou dizer, olha, se seu agressor uma vez te empurrou e te machucou, chega. Saia enquanto você tem tempo. Se tem filhos, enfim, você tem uma... por exemplo, como eu tenho pais idosos, né, e deficientes, sim. enfim, salve a sua vida. Não existe nada mais importante nesse mundo. Então, obviamente, ele sabia que como eu sou uma pessoa que vivo da minha imagem, e o Uhum. meu sustento vem da minha imagem. Exato. Se eu sou atriz, né, eu não sou uma caixa de banco, né? Uhum. Se eu trabalhasse como caixa de banco, por exemplo, seria uma outra forma. Mas o meu sustento vem da minha imagem, assim vem os trabalhos. Então, aonde ele tem Sim, que, qual é a estratégia do agressor? Pegar ali. E o agressor sabe que a vítima tem vergonha, tem medo. Por exemplo, eu tive que meu agressor fazia lives em que ele expôs, ele verbalmente falou e mostrou para amigos, ele dizendo, né, vídeos íntimos nossos. Que mulher que vídeos íntimos, nada
nada mais normal do que o que um homem e uma mulher faz. Isso só demonstra, inclusive, a veracidade do casamento, né? Sim, Então, assim, não tinha nada demais, mas a gente se sente envergonhada, claro. tímida, porque você não quer. E ali, naquele ponto fraco, e isso eu estou falando dos vídeos íntimos, eu falo também de ligar para pessoas que trabalharam comigo, Sim, denegrir para jornalistas, terceiros, denegrir para terceiros. amigos, isso tudo, até me botar em xeque com amigas minhas, você vai continuar sendo amiga dela, você vai se arrepender. Então, isso tudo, eu continuei com as mesmas violências, exceto a física. Então, Sim, eu falei, chegou um momento que eu falei assim, a vida está querendo me mostrar que eu preciso ter coragem. exatamente. Coragem mesmo. E não ter vergonha de nada. Sim. Então, assim, você vai ser louca, calada, desequilibrada, ok, então vamos. Não Não tem importa. problema, você é um agressor. Então, Sim, quem tem que ter vergonha é o agressor, não é a vítima. Né? exatamente. Então, por isso existe o judiciário e uma Sim, investigação para que chegue à conclusão ou não da agressão, né? Mas mesmo assim você continua vivendo. Então, assim, o meu agressor, por exemplo, quando ele foi notificado dessa medida protetiva que eu consegui, foi super difícil. É um homem que está com uma tornozeleira eletrônica hoje, e eu uso o botão do pânico, e ele foi super difícil de ser intimado. Ele tem certidões negativas, para quem não sabe, né? Normalmente vai ao oficial de justiça mostrar a sim, medida protetiva e ele pode conseguir encontrar o agressor ou não. Então ele fugiu diversas vezes, se apresentou com outros nomes pelo telefone para o oficial de justiça. Os finais de semana que ele tinha que estar em casa, ele não estava, um homem com um tornozeleira eletrônica. Então você descobre que você tem que ter um enfrentamento de coragem, que a vida está te exigindo isso. E no final de tudo, você fala assim, poxa, que orgulho de mulher que eu me tornei. Que exato. orgulho de coragem, porque a beleza não me define, mas a minha coragem me define. Ela sim. A minha coragem me leva a caminhos para buscar a justiça. Sim, Isso, e a minha ética, né? Então, exatamente. E eu costumo falar sempre para as vítimas que entram, às vezes, até em desespero pelas injustiças, como você bem colocou, que você está ali lutando no judiciário, a gente tem essa ferramenta, sabe ainda das dificuldades, sabemos das dificuldades que acaba sendo para a vítima essa luta, né? Os próprios juízes que a gente entrevista e tal apontam isso, né? Então, a gente sabe disso. E a questão do que eles procuram é que a verdade é uma só, a verdade está ali. E eles buscam aliados. Como eles não manipulam mais você, eles buscam aliados para dar continuidade àquele teatro lá ali de quinta, porque não se pode nem chamar a nossa profissão, né, na verdade, disso aí. Mas eles querem usar essa mentirinha, porque eles pegam meias verdades, né, colocam uma mentira ali no sim, meio, distorcem fatos, em busca de continuar manipulando aquela pessoa ou os que cercam ela, sejam familiares ou vítimas, ou pessoas ali ligadas a elas, amigos, terceiros, e agora as redes sociais que são como para você, então, realmente isso seria realmente o seu teto de vidro, vamos dizer, por você usar a rede social como seu trabalho, né? Faz parte do seu trabalho, né? E Agora, ele utiliza é, também até, por exemplo, atrapalhar o sustento, né? Porque quando você atrapalha o trabalho de uma e, vítima, consequentemente, ela não consegue se sustentar. e continua a Consequentemente, atingir a dignidade ela dela. não consegue pagar os É, advogados. Consequentemente, ela perde dignidade. Então, é uma reação em cadeia. Então, você tem que se sentir realmente uma mulher corajosa e falar, tudo bem, tá chegando isso aqui, é difícil, mas eu vou em frente. sim, sim. Quando você conquista, como foi uma decisão emblemática como essa, você fala assim, eu preciso dizer para as outras mulheres, porque elas É precisam possível, né? Que isso é possível. que é possível você conseguir a justiça, que é possível sim você conseguir uma condenação sendo real, né? Você vítima, e que existe uma luz lá no fim do túnel de uma nova vida. E o principal é um livramento, porque viver com o agressor é, é assim, é você realmente estar lidando o tempo inteiro com a Mas morte perto de você.
Então, eu digo hoje, eu tive um livramento, meu casamento, a minha briga judicial, que eu tô falando criminal, Sim, ela é... E eu fui me aprofundar muito sobre o assunto, sobre a dificuldade. Não queria fazer discursos bonitos, porque eu não precisava de discursos bonitos. Eu precisava de que realmente existe uma lei, a lei precisa ser seguida, sim, né? E eu estou viva. O quanto a minha vida vale no sentido de, quando eu falo vale, não é no valor financeiro, não. É no valor de um juiz proferir uma sentença. sim. Porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, ninguém tem o direito de encostar em, na outra pessoa. Então, assim, Sim. eu acho que a gente tem que sempre incentivar as mulheres a denunciar e é importante, mais do que isso, ter uma rede de apoio. Porque a minha dificuldade, eu tenho que dizer para você, que vai dizer para outras mulheres, Sim, e sim. aí essa mulher não vai sofrer o mesmo que eu sofri, porque ela já vai ter um judiciário mais bem preparado, vai ter uma polícia mais bem preparada e, consequentemente, uma sociedade mais bem preparada, Exato. né? Para acolher essa vítima. Sim, e é importante porque, na verdade, isso tudo é para fazer a vítima calar, né? Ele vai justamente nisso para ver se ela para, se ela se cala e continua sendo a vítima perfeita. Porque, na verdade, é isso que eles querem, calar. Né? O silêncio. O silêncio é a verdadeira arma para eles. Agora, eu queria que você falasse, a gente fala muito da prática, da sororidade, e você, como uma mulher jovem, linda, atriz, jornalista, e está aí com essa coragem de expor a situação, nós sempre aqui defendemos, nunca seja aceite ser elogiada, tendo insulto para outra mulher. Assim, a união, claro, a gente está conseguindo, a gente angaria essa corrente do bem, como você bem colocou, vai ajudar uma outra mulher, mas ainda temos críticas de outras mulheres, infelizmente. A gente galga isso, propaga, mas ainda existe. E eu imagino que para você, e essa é uma pergunta, tipo, você já com biotipo, né? Você e outras atrizes, outras personalidades que infelizmente passaram pela violência doméstica, mas que graças a Deus trouxe vocês aí para nós, né? A diversidade criou essa oportunidade. Eu penso, como você sofreu isso, assim, ela é bonita, jovem, aqui foi agredida nada, isso aí é para estar com matéria, ou porque ela é atriz, para mostrar, para conseguir holofote. Assim, eu queria que você falasse também sobre essa violência, porque acaba sendo mais crítico para você, que é uma figura pública, que lida com a imagem, com essa parte profissional, e receber isso até de outras mulheres. Ouvir isso, eu queria que você falasse sobre isso, é importantíssimo. Sim, sim. Primeira coisa, foi primordial. Eu tive que lidar com isso, né? Lido com isso. A terapia é essencial para que você comece a perceber quem é você, qual o seu papel nesse mundo. Mas não um discurso bonito, qual o seu papel nesse mundo, mas de fato, né? E cada vez mais isso não te não destrua a sua vida, né? Não permita que o agressor consiga de fato o que ele sempre quis. Então, assim, eu vivi isso, eu descobri o ser bonita incomoda, Uhum, gera preconceito, ser atriz também gera. uhum, E por isso que eu sempre falo, né? Eu sempre quis me olhar no espelho e ser mais do que um rosto bonito ou uma mulher que eu tenha coragem de me olhar todos os dias. E eu descobri nesse processo que foi muito, muito, muito difícil. A coragem incomoda muito. Como incomoda? Porque a outra mulher, principalmente, ou o homem mesmo, né, se incomoda de uma mulher corajosa, que vai à frente. Você está tentando destruir a minha reputação? Eu vou seguir em frente. Por exemplo, preconceitos como, nossa, ela é uma mulher jovem, ele rico, uma mulher oportunista. Primeiro, ninguém aparece
em página de jornal e que é maravilhoso aparecer em página de jornal vivendo a violência doméstica. Pelo contrário, eu Sim. gostaria, inicialmente, eu gostaria que isso tudo tivesse, não tivesse aparecido. Eu tinha vergonha, por exemplo, que como é que eu ia dizer para os meus amigos atores ou pessoas que trabalhavam comigo quando eu fui afastada pelo meu agressor do meu trabalho, porque ele tinha muitos ciúmes e tal, e eu tinha essa culpa, né, que ele tinha que, você é uma mulher direita, não pode, agora é uma mulher casada. Então eu tinha vergonha de dizer que eu estava vivendo aquilo. Eu falei, meu Deus, eu nunca mais vou trabalhar. E justamente por eu sofrer esse preconceito e eu mesma falar, meu Deus, eu nunca mais vou trabalhar por causa disso, eu comecei a falar assim, não, se isso acontece comigo hoje, eu quero que na frente isso seja diferente. Uhum. Porque uma mulher que está em processo judicial, principalmente criminal, que a mulher, por exemplo, tem que pagar para um advogado para ser defendida, né? Quem não vai para a defensoria pública, enfim. Então, assim, isso custa. Se Sim. você não está trabalhando, custa mais ainda. Se você não tem amigos, pessoas que possam te ajudar, custa muito. Então, assim, ninguém, primeiro, já é um preconceito horroroso. Ninguém aparece porque sofreu violência, pelo amor de Deus. Eu quero aparecer pelo meu trabalho, eu quero aparecer por um longa, como eu aparecia, por um longa que eu fiz, por uma novela que eu fiz, Sim, não porque eu vivia violência doméstica. sim. Então, você enfrenta isso no tribunal, né? Você, tá te usando, não tô usando de nada. Eu queria estar fazendo minha novela tranquila, lutando pelo meu espaço, nem que seja lutando pelo meu espaço, enfim, tendo a paz e a tranquilidade de dia a dia acordar e estar lutando pela minha vida. Sim. Mas eu vi que eu hoje confesso para você que eu me sinto numa missão. Eu quero lutar pelo meu espaço, a minha profissão é imensamente importante, eu sou apaixonada pela atuação e desde pequena e fui trabalhando, fui cada vez galgando. Paralisei justamente no meu casamento. Quando eu conheci meu agressor, eu estava no ar fazendo uma novela e ele achava o máximo, depois começou a achar um problema. É assim mesmo, né? Então, a gente tem que desconstruir esses mitos, esses preconceitos, né, que ficam ali circulando, né, pela nossa sociedade ainda muito machista, principalmente as mulheres machistas. Então, hoje eu digo assim, eu cada vez enalteço mais mulheres incríveis que eu conheço. Por exemplo, bater um papo com você, com uma mulher assim que fala, que toca assuntos tão pertinentes, que fala sobre a violência doméstica, não de uma forma superficial, mas de uma forma verdadeira, do dia a dia, porque é isso que a mulher precisa ouvir. Exato. Como é esse dia a dia? Porque eu vou me prevenir dessa forma. Eu vou ter, por exemplo, a malícia de checar se meu agressor recebeu a medida protetiva. Então, eu preciso dar essa informação para essa mulher. Então, fazer um serviço real, uma missão. Então, eu comecei a me desconstruir de todos os preconceitos que eu poderia enfrentar ao longo dessa peregrinação mesmo. E me sinto muito orgulhosa. E cada vez que eu encontro mulheres como você, eu falo, caramba, que mulher incrível que eu conheci, que máximo. Porque eu nunca conheci tantas mulheres incríveis como foi justamente na violência doméstica. É até antagônico, né? Justamente na violência doméstica, onde a gente tem a maior fragilidade. Eu nunca conheci tantas mulheres incríveis. E me dá orgulho. Mas, Cris, tem uma situação. Eles escolhem mulheres incríveis. Entende? Porque todas as mulheres são incríveis, você vai dizer, Rose, mas todas têm uma qualidade, uma beleza, um diferencial. Mas para o agressor, ele quer o que ele não possui. Ou é um glamour, ou é um status, ou é a empatia daquela vítima. Normalmente elas são empatas, são dedicadas, têm um carinho especial pelos familiares, têm um tendão de Aquiles, uma fragilidade. E isso, eles buscam essas mulheres incríveis, porque é o que eles não têm. Eles não são incríveis.
Então você começa a ver isso, claro, depois, na desconstituição. O que você falou aí bem, no início ele achava o máximo eu ser atriz de novela, e depois ele foi desconstituir o seu mundo, né? Então, por quê? Porque aquilo que trouxe, que foi o seu glamour, o seu estilo de vida, a sua profissão, depois apagava ele, né? Deixava ele apagado. Então ele tinha que te desconstituir para que ele se ressaltasse. Então isso a vítima não entende. Ela ainda tem pena desse agressor. Então a gente coloca, e é importantíssimo uma mulher jovem, linda, e falando isso como você, e colocando como vítima e que venceu. Porque nós tivemos algumas que não tiveram a mesma sorte. E nem a mesma decisão, porque nós falamos, é decisão. Então, a gente luta pelo despertar. Por quê? Então, eu desejo despertar dessas vítimas. É o que a gente deseja sempre. Quanto mais desperta, porque eles praticam gaslight, né? Que é aquela situação de falar, olha, não, isso não estava aqui, ou querer realmente que você duvide da sua sanidade. E isso é no dia a dia, não é um belo dia sim, um belo dia não. E as vítimas falam, doutora, eu não vou denunciar não, porque não dá em nada. Por que eu estou aqui até falando um pouco mais para usar, entre aspas, o seu exemplo, que é maravilhoso, e a gente fala isso em rede social o tempo inteiro. Porque Maria da Penha, se tivesse desistido, hoje não teríamos a Lei Maria da Penha. Inicialmente, ela teve uma luta grandiosa nos tribunais brasileiros. Né? E quando ela foi para fora, ela voltou, e aí sim teve assim, o verdadeiro olhar para ela. É claro que nós já evoluímos muito, temos a proteção, medida protetiva, os descumprimentos, tudo que está narrado em várias alterações que ajudam a mulher. Mas nada disso, Cris, ajuda se ela não decidir. E o psicológico dela, inicial, é muito importante. Então, não adianta nós virmos aqui e falar só da forma da lei, ou explicar. Muitas até conhecem. A maioria das pessoas, agressores e vítimas, sabem da Lei Maria da Penha, de uma série de coisas, do que eu ouvi falar, do caso da Cris que está nos noticiários. Mas é aquilo, como você disse logo no início da entrevista, estava distante do meu mundo ainda. Né? É só quando acontece próximo, infelizmente, ou com você, ou com alguém próximo. Então, as pessoas não dão a devida importância. Claro que falta muito. Seríamos hipócritas aqui que dissermos, não, ainda já temos a proteção total da mulher. Não, não temos. Mas começa, infelizmente ou felizmente, com a mulher. Essa decisão. Sim. E nós queremos essa decisão. É difícil? A luta é árdua, sim, mas é gratificante. Você colocou bem, é um livramento. É um livramento para aquela que venceu. Né? E assim, é isso que a gente tenta disseminar. A nossa educação, cultura, como você colocou no início. A mulher é criada para se encaixar no padrão. Senão ela não serve. Né? Nos contos de fadas, a gente faz um trabalho aqui, depois você está até convidada a ver, inclusive você como atriz devia fazer isso, eu acho que seria perfeito. A questão dos contos de fadas, que outro dia eu trouxe uma psicóloga para avaliar isso, que se você pegar a Bela e a Fera, a Pequena Sereia, você vai ver esse enquadramento, né, da mulher perfeita, ou da questão, por exemplo, da Bela e a Fera, eu vou usar a Bela e a Fera porque você ficou em cárcere privado. Se você for olhar, ela ficou ali, mas ela estava em cárcere privado. Estava em cárcere privado. Então, assim, a gente usa isso para a educação da menina, para que ela não é obrigada a nada. Né? Ela pode ser princesa, minha filha tem 6 anos, adora princesa, mas é uma princesa diferente, onde ela escolhe. Eu até brinco com ela, a Cinderela, por exemplo, podia só querer dançar a noite toda e um sapato novo. Ela não precisaria necessariamente aceitar casar. Então, a gente, né, assim, isso conta conosco, mulheres mais, que você, quando for mãe, poder passar isso para sua filha, né? E isso vai ajudar, certamente, na não violência. E dos meninos também, porque são diferentes, aquela diferença essencial que você colocou no início da nossa conversa, mas que ele não seja criado para ser o agressor. Que ele não é para ser mais masculino se ele for agressivo com a menina. Tinha que ser uma parceria, não uma competição, uma situação de segregar. E isso tudo faz parte, é um trabalho lindo essa Constituição também, não só da repressão à violência, mas como da prevenção. A prevenção é muito importante. Meninos e meninas. Então, assim, eu já te convido a ver os vídeos até da psicóloga, eu acho que eu devo ter no IGTV, e é muito interessante, e você pode disseminar isso também como atriz, né, essa prevenção, você faz um trabalho lindo já, né, como ativista, nessa repressão, e é um dos nossos orgulhos, eu sempre digo isso,
Sempre pontuo, vou lá, te marco, né? Te perturbo lá, mas eu acho isso legal, Nada, é um né? prazer. E eu queria que você falasse agora, assim, para a gente finalizar, eu queria ficar falando muito, mas a gente tem um tempo até abre para as pessoas terem vontade de assistir, né? E se identificarem as vítimas, os familiares para ajudarem também, que agora, né, a gente sabe que qualquer um tem o dever de denunciar, vendo uma vítima de violência doméstica. E eu queria que você deixasse assim a sua mensagem, principalmente, não só para dentro, mas para o despertar desta mulher, que não tenha pena do agressor, e sim dela própria, primeiro. Eu queria que você falasse uma mensagem para as mulheres, da Cristiane para as mulheres, para finalizar, e desse o seu recado que você quisesse, claro. Esse despertar dela, quando eu acho que a mulher ela tem que ficar muito atenta. Isso que você falou, por exemplo, da Bela e a Fera, ela estava em próprio cárcere privado. A gente entende, a gente consegue colocar estrelinhas brilhando numa coisa muito, muito grave, né? Ela, na verdade, ela estava numa grande jaula ali, né? Sim. E esse despertar, essa prevenção, essa educação desde pequena, porque não é uma competição entre homens e mulheres, né? É uma união entre Sim. homens e mulheres, é um respeito. Então, o rapaz, o menino, ele vai ser criado para respeitar, saber respeitar uma mulher, saber se posicionar, e a mulher, consequentemente, também, a respeitar o homem, e eles caminharem juntos, né? Então, assim, a mulher, ela sempre tem que ter na cabeça dela, se ela está sendo desrespeitada, diminuída, ela tem que se amar mais a ela do que qualquer outra pessoa, do que o próprio parceiro que ela escolheu para o resto da vida. Porque se a gente não descobre o amor próprio, e a gente fala muito sobre amor próprio, e eu fui fazendo essa jornada, e isso eu estou me incluindo quando eu digo, por isso que eu acho que é importante a gente falar, o amor próprio, Sim. ele é a base de tudo, porque ali você fala, isso aqui eu não mereço, eu não vou viver uma violência, isso aqui é um crime. Então, quando Sim. você desperta para isso, rapidamente você consegue se livrar de situações como essa, cada vez mais claramente. Então, assim, que a mulher, ela se ame antes de amar qualquer outro, antes de achar que vai mudar o outro, de forma nenhuma. Você não tem que mudar ninguém. Você não tem que se adequar a ninguém. Sim. O casamento, ou o namoro, ou o que seja, é a junção é a junção de amores, né? De duas pessoas que se amam. E as pessoas que se amam, elas se respeitam acima de tudo. Então, se você não tem respeito, não existe mais ali uma relação. Existe ali um abuso, existe ali um crime. Então, quando você entende isso, toda essa jornada fica muito, muito mais clara para você. E aí você se olha no espelho e você fala, nossa, que mulher que eu tenho orgulho. Eu sou dona da minha história. E digo para você isso, e eu quero que muitas mulheres digam, Sim. eu denunciei e sou dona da minha história. Eu não quero mais viver. Eu sou a vítima, mas além de vítima, uma sobrevivente, mas eu sou dona da minha história. Eu decidi não viver mais aquilo. Isso não é Sim. uma vergonha, pelo contrário, é motivo de orgulho. Então, Exatamente, que é você, um dos nossos orgulhos. E, na verdade, tem até uma postagem, muitas mulheres. depois você vai lá ver, que fala sobre isso e cai muito bem para você, em sua homenagem, que é assim, a mulher, quando ela percebe e sabe o quanto ela merece, ela nunca mais vai aceitar nada que não esteja à altura do que ela merece. E ela que usa a sua luz para tirar outras da escuridão, ela se torna imbatível. Então, É depois você dá uma verdade. olhada lá, que se encaixa Vou perfeitamente no olhar. que você faz, no que você Eu está fico fazendo. vendo muitas coisas, você fala, mas você coloca umas informações tão pertinentes, eu falo. E às vezes é impressionante, a gente está num processo de eterno aprendizado, né? Sim, Muitas coisas que eu vi, algumas eu repostei, inclusive, eu falo assim, nossa, eu não tinha percebido isso aqui. E sim, aí você leva isso, e eu levo às vezes para terapia e troco. E aí você vai falando, aí a mulher que você encontra que vem te pedir ajuda, você já leva uma informação totalmente diferente. Mas para isso você tem que ter coragem, para isso você tem que ter vontade e você tem que ter amor por você. Porque exatamente. só dessa forma a gente consegue mudar.
Lindo, Cris. Estou muito feliz, grata mais uma vez. E eu tenho Eu certeza que também o te agradeço. pessoal, os meus seguidores vão ficar muito, muito, muito felizes em te ouvir. E você já é ouvida, a sua voz aí já está ecoando. Mas é claro que sempre tem um diferencial de cada um que você bem colocou. Vai somando, né? Vai colocando, a Sim. gente vai colocando o nosso detalhe em cada vez que falamos sobre o assunto. Então, eu queria te agradecer mais uma vez. Participe sempre conosco, o que quiser também de dúvidas ou quiser se manifestar, nós vamos ficar muito felizes. Muito obrigada mesmo pela sua disposição.